Fala galera, tudo bem com vocês? Ed falando aqui. Tô aqui hoje para trazer mais um vídeo pro nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero falar a respeito do cálculo do valor da pensão por morte. Nós não temos mais dúvidas de que a reforma da Previdência trouxe uma série de mudanças nos direitos dos aposentados e pensionistas, sendo que uma das principais mudanças foi no que diz respeito à forma de como calcular o valor da pensão por morte. Mas me diz aí, você sabe como que o INSS calcula o valor da pensão por morte? Tem dúvida se o valor que o INSS está te pagando está correto? Está na fila do INSS aguardando o processo de pensão por morte e já quer ficar por dentro dos valores que irão sair? Se você tem curiosidade de saber isso, assiste esse vídeo até o final, porque eu vou esclarecer de uma vez por todas como que o INSS faz o cálculo da pensão por morte. E a partir do que eu vou falar aqui com você, você vai ter condições de saber se o valor que você está recebendo ou vai receber vai estar correto. Mas antes disso, peço que você dê aquela força para o nosso canal, deixando seu like no vídeo. Aproveitando agora para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo aqui do canal. Pessoal, nós vamos ter basicamente duas regras de cálculo da pensão por morte. Uma quando a pessoa que faleceu já era aposentada e outra quando a pessoa que faleceu não era aposentada. E para explicar como que esse cálculo é feito, eu vou demonstrar aqui a primeira regra, que é o caso da pessoa que faleceu já era aposentada. E para isso, nós vamos considerar um exemplo de um segurado que já era aposentado e que recebia R$ 3.200 a título de aposentadoria. E que ele deixou como dependente a esposa e o filho menor de 21 anos. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei menor de 21 anos em vermelho? E isso tem um motivo. É que, para fins previdenciários, a dependência econômica do filho cessa aos 21 anos. Então, esse recebimento da pensão por morte para o filho é até os 21 anos, a não ser que o filho, ainda que maior de 21 anos, seja inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Aí sim ele receberia a pensão mesmo sendo maior de 21 anos e estaria classificado como dependente. Mas a regra é que a dependência cessa aos 21 anos. E como que vai ser o cálculo da pensão por morte nesse caso? O cálculo vai ser 50% mais 10% de cota individual para cada dependente, sendo que essa cota de 50% a gente chama de cota familiar e os 10% a gente chama de cota individual devido a cada dependente. Como no caso ele deixou dois dependentes, a esposa, viúva e o filho, nós vamos ter 10% para cada um, que vai dar um total de 70%, ou seja, um mínimo de 50%, mais 10% da esposa viúva, mais 10% do filho. Como o segurado que faleceu recebia R$ 3.200 de aposentadoria, aplica-se o percentual de 70% sobre esse valor, que vai dar um valor de pensão por morte equivalente a R$ 2.240. Então, no caso em que a pessoa que faleceu já era aposentada, aplica-se a regra de 50% mais 10% para cada dependente habilitado. No entanto, essa regra tem uma exceção. No exemplo que eu dei, caso algum dos dependentes, tanto a esposa viúva ou o filho, fossem qualquer um deles inválido, com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão seria de 100% do valor que a pessoa que faleceu recebia. Ou seja, não haveria a soma dos 50% mais 10% por dependente. O valor nesse caso seria integral, no exato montante da aposentadoria do falecido, que no caso era de R$ 3.200. Isso é o que diz o artigo 235, parágrafo 3º da Instrução Normativa número 128 do INSS, que diz assim: na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, a renda mensal inicial da pensão por morte corresponderá a 100% do salário base da pensão por morte, em substituição ao disposto no caput, ou seja, em substituição à regra dos 50% mais 10%, havendo dependente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave, a renda vai ser de 100%, certo? E quando a pessoa que faleceu não era aposentada? Nesse caso vai ser feito primeiro o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que é como a gente chama hoje a aposentadoria por invalidez, como se a pessoa que faleceu tivesse direito a essa aposentadoria, para somente depois aplicar a regra geral de soma de cotas de 50% mais 10% por dependente. Vamos entender melhor com esse exemplo aqui. Vamos supor que no caso do segurado que não era aposentado, veio a falecer e o INSS fez o cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente no valor de R$ 1.500. E como que esse cálculo da aposentadoria
aposentadoria por incapacidade permanente é feito? Hoje, nas regras da Previdência, ele corresponde a 60% da média de todo o salário de contribuição posteriores a julho de 1994, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos no caso de mulher e 20 anos no caso de homens. Nós não vamos entrar no assunto sobre o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, porque esse não é nosso objetivo aqui. Mas mais para frente eu vou postar um vídeo no canal dedicado somente a esse tema. Mas o que eu quero que você entenda é que, para cálculo da pensão, quando a pessoa falecida não era aposentada, primeiro você tem que apurar o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente como se o segurado que faleceu tivesse direito a esse benefício. Do resultado do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, aí sim aplica-se a regra da pensão por morte, que é a regra de soma de cotas 50% mais 10% para cada dependente. Vamos novamente a um exemplo para você entender. Como eu disse antes, nós vamos considerar que a pessoa que faleceu não era aposentada e que o resultado do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente feito pelo INSS foi de R$ 1.500. Nós vamos usar o mesmo exemplo, de forma que ficaram 2 dependentes apenas, a esposa viúva e o filho menor de 21 anos. Então nós vamos ter 50% de cota familiar, que é o mínimo, mais 10% para a esposa, mais 10% para o filho, totalizando os mesmos 70% do exemplo anterior. Agora nós vamos achar o valor da pensão. Basta a gente multiplicar o percentual de 70% sobre os 1.500, que vai dar um total de 1.050 a título de pensão por morte. Vocês estão percebendo que o valor ficou inferior ao atual salário mínimo, que é de R$ 1.212? Nesse caso, o valor da pensão por morte a ser paga pode ser inferior ao salário mínimo? Não. A pensão não pode ser paga em valor inferior ao salário mínimo. Isso é o que diz o artigo 235, parágrafo 7º da Instrução Normativa número 128, que diz o seguinte: a renda mensal inicial da pensão por morte não poderá ser inferior ao valor de um salário mínimo. Então esses são os 2 exemplos de cálculo da pensão por morte, um quando o falecido era aposentado e outro quando não era aposentado. Agora eu quero trazer para vocês 2 outras situações que podem interferir nesse cálculo da pensão por morte. Nesse exemplo que eu dei para vocês, vamos supor que aconteça uma fatalidade e a esposa viúva venha a falecer também. Isso significa que o filho recebe os 10% de cota da mãe? Não. Segundo a legislação previdenciária, não existe a possibilidade de transmissão de cotas. Caso algum dependente venha a falecer, vai ser feito um recálculo da pensão por morte. Então, no exemplo que eu dei, caso a viúva venha a falecer, o percentual de 70% cairia para 60%. Ainda assim, ficaria um valor abaixo do salário mínimo, de modo que o dependente sobrevivente permaneceria recebendo o valor de um salário mínimo. Vamos dar uma olhada no que diz o artigo 235, parágrafo 5º da Instrução Normativa número 128. As cotas individuais serão recalculadas sempre que houver alteração na quantidade ou da condição dos dependentes habilitados, não havendo previsão de reversibilidade aos dependentes remanescentes na hipótese de perda de qualidade de um deles, certo? Então, havendo alteração na quantidade ou na condição de dependente habilitado, não significa que o valor da pensão permanece o mesmo. Não vai poder haver a transmissão da cota de um que perdeu a qualidade de dependente ou acabou falecendo para o dependente sobrevivente, ok? Vai ser feito um recálculo desse valor da pensão por morte. E para finalizar, eu quero deixar uma última questão aqui para vocês. Vamos alterar esse exemplo que eu dei e vamos imaginar que ficaram como dependentes a esposa viúva e 6 filhos, todos menores de 21 anos. Então, em tese, nós teríamos a cota familiar mínima de 50%, mais 7 cotas de 10%, dando um total de 120%. Isso significa que os dependentes vão receber 120%? Não. De acordo com o artigo 235, parágrafo 4º da Instrução Normativa número 128 do INSS, o total de cotas é limitado a 5 cotas, ou seja, limitado a 100%. Assim diz a Instrução Normativa: a quantidade de cotas individuais será equivalente à quantidade de dependentes habilitados, limitado a 5 cotas. Então, se a pessoa que faleceu deixou 10 dependentes, por exemplo, não significa que no cálculo da pensão por morte entrarão 10% de cota para cada um, certo? As cotas são limitadas a 5 somente. Certo, pessoal? Então, esse é o cálculo da pensão por morte vigente atualmente. Espero que vocês tenham entendido e, se o valor que você vai receber ou já recebe foge desses critérios, então muito provavelmente você vai ter que buscar um profissional para fazer uma análise desses valores e conferir se de fato o que você está recebendo está correto.
Pessoal, é muito importante que vocês deixem os comentários aqui no vídeo, porque a gente vai respondendo na medida do possível e através dos comentários nos vídeos nós vamos filtrando novos conteúdos aqui para o canal, certo? Um forte abraço e até a próxima!